Jesus planejou a igreja durante o seu ministério terreno, mas deixou ao seu sucessor, o Espírito Santo, a missão de erguê-la e, consequentemente, colocá-la na história. Isso é o que diz o teólogo pentecostal Meyer Pearman em sua obra Comentário de Atos, estudo do livro de Atos e o crescimento da igreja primitiva. Ainda, segundo Pearman, foi no dia de Pentecostes que esse templo espiritual foi construído e cheio da glória do Senhor. Portanto, a igreja do Senhor aparece na história como a igreja de Jerusalém. Eu sou Jonathan Cadiz e quero estudar com você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você entrar com a gente aqui no canal. Estamos chegando aqui para mais uma lição, na verdade a primeira lição desse trimestre. Como eu digo sempre, a Escola Bíblica Dominical é a única escola que não tem férias. Então, encerramos um trimestre, iremos agora, com a permissão de Cristo, estar iniciando esse novo trimestre, tá, da CPAD da classe dos adultos, essa revista que tem por título A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Essa revista é comentada pelo pastor José Gonçalves. E a lição de número 1, ela será ministrada na maioria das igrejas no dia 6 de julho de 2025. Gente, tem link na descrição com dinâmicas, tem link com subsídios, tem link lá também das nossas redes sociais. É muito importante, tá? Você entrar no nosso grupo no WhatsApp para você receber todos os materiais diários que a gente disponibiliza para a sua EBD. Também o link do canal no Telegram para você se inscrever. É muito importante você se inscrever no Telegram. Sabe por quê? Todo esse material que eu estou passando aí para você na tela, esse é o nosso comentário da lição. Então, todas as lições você tem um comentário completo. Olha, a gente capricha, a gente tenta fazer o melhor, ver, olha como que é bem trabalhado, tá? É tópico por tópico, não tem nada aí repetido na revista. A gente busca aprofundar ainda mais o assunto da revista. Você quer ter esse comentário? É um esboço pronto para sua lição. Gratuitamente, se inscreve no nosso canal no Telegram, Colégio do Discípulo EBD, tá bom? Então o link está na descrição para você ir lá e se inscrever, tá? Você que está aqui no canal assistindo essa aula, não deixe também de se inscrever no nosso canal, tá? Ative o sininho das notificações e também compartilhe esse vídeo, comenta aí com a gente, tá bom? Está se inscrevendo hoje? Deixa nos comentários que você está se inscrevendo, diga o seu nome, qual é a cidade da onde você nos presenteia com a sua presença, dá aquele a paz do Senhor de crente, diga o nome da sua igreja, do seu pastor, será um prazer lhe responder, tá bom? Para você que já é inscrito, já está sempre com a gente, meu irmão, muito obrigado, minha irmã, meu irmão, Deus abençoe sua vida e que possamos, claro, sempre nos ajudar nessa trajetória que é falar da palavra de Deus, ensinar, aprendermos juntos a palavra de Deus. Está sempre com a gente? Comenta também. Já é inscrito há muito tempo? Deixa seus comentários. O que você achou do trimestre passado? Deixa seus comentários aqui, tá bom? Deixa suas sugestões. Olha, eu queria, de repente, será que dá para você falar sobre tal assunto? Olha, eu acho que se você fizesse isso nas lições, ficaria bacana. Deixe suas sugestões, fique à vontade, o comentário é para você. Eu quero iniciar orando, depois voltamos então para darmos início à aula, tá bom? Você que está assistindo, você que está com a gente, não me deixe orar sozinho. Gente, oração é muito importante. Eu não oro aqui em vão, eu oro porque oração é importante. Então, uma dica que eu te dou, professor, nunca inicie, nem prepare sua aula e nem dê a sua aula para os alunos sem orar. Ore comigo então, onde você estiver, em qualquer espaço desse país, fora do país. Tem gente aqui que assiste que é da África, que é de Portugal. Ore comigo agora e vamos pedir a Deus graça. Pai, muito obrigado por mais um trimestre que o Senhor nos permite iniciar. Mais uma lição, mais uma aula que nós estamos juntos aqui no canal, Senhor. Abençoe esse aluno, abençoe cada professor que está com a gente aqui no canal, Pai. Que em nome de Jesus o objetivo seja alcançado. O objetivo esse que é falar da Tua Palavra, ensinar a Tua Palavra. Então, Senhor, nos ajuda, nos ilumina, nos faça lembrar a Tua Palavra pelo Teu Espírito Santo. Abençoe a aula desse professor, abençoe esse aluno, abençoe essa igreja e que a nossa Escola Bíblica Dominical venha sempre ser prioridade nas nossas igrejas.
É o que nós te pedimos, te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. E juntos seguiremos sendo sempre edificados pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, nesse trimestre nós vamos estudar juntos, tá, sobre a igreja primitiva em Jerusalém, conforme a história narrada nos Atos dos Apóstolos. Investigaremos a formação da igreja, sua maneira de ser, viver e propagar o evangelho. A atuação do Espírito Santo na igreja de Jerusalém será o tema central em nosso estudo, assim como sua interação com as diversas formas de vivenciar o evangelho. Examinaremos o testemunho, a pregação, o amor prático, as perseguições, as relações com outras culturas, o Concílio de Jerusalém, os desafios étnicos enfrentados pela igreja inicial. E com tudo isso, o nosso objetivo é apresentar esses temas de forma objetiva, clara e acessível a todos, permitindo uma compreensão profunda e edificante em sua fase inicial. Que o Espírito Santo nos guie neste estudo, revelando a riqueza e a relevância do cristianismo primitivo para a nossa fé hoje. Deus te abençoe, professor. Onde que eu li isso daqui? Logo na contracapa, deixa eu ver se é. Abaixo do sumário, você tem aí, leia com seus alunos, tá? É basicamente o propósito do trimestre, você vai ter aqui, e você lê com eles para eles entenderem qual é o nosso propósito nesse trimestre, qual é o nosso objetivo. Tá? Olha aqui o sumário. Lição 1. Quer conhecer essa revista? Bem bacana o vídeo que a gente fez, para você compartilhar esse vídeo aí no grupo da sua igreja. Tem um vídeo muito bacana aqui na playlist do terceiro trimestre. A lição 1 irá falar sobre a igreja que nasceu no Pentecoste, que nós vamos estudar agora. Lição 2, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Lição 3, uma igreja fiel à pregação do evangelho. Lição 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Lição 5, uma igreja cheia de amor. Lição 6, uma igreja não conivente com a mentira. Lição 7, uma igreja que não teme a perseguição. Meu Deus, será que nossa igreja está se parecendo com essa igreja? Lição 8. Pois é, esse trimestre será um trimestre de reflexão. Lição 8. Uma igreja que enfrenta os seus problemas. Lição 9. Uma igreja que se arrisca. Lição 10. A expansão da igreja. Na lição 11, veremos o tema Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Lição 12. Veremos o caráter missionário da igreja de Jerusalém. E na lição 13, a Assembleia de Jerusalém. E o comentarista, já falei, é o pastor José Gonçalves, tá bom? Então, gente, nessa lição 1, temos como título a igreja que nasceu no Pentecostes. O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática nos diz que a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. Então, a igreja recebeu poder, né, que do grego é dunamis, ou dinamis, né, para testemunhar. A palavra grega usada em Atos 1:8 para poder é dinamis, vem da raiz de dinamite, tá? Que significa capacidade miraculosa, força, habilidade sobrenatural. A igreja recebeu dons, charismata, para edificação. Em 1 Coríntios 12, Paulo nos apresenta o charismata, dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo. Esses dons não são títulos de prestígio, mas ferramentas de serviço. A igreja nasce equipada com esses dons. A igreja recebeu direção, tá? Odegia, pelo Espírito. Não sou mestre em grego não, mas dá para a gente ir levando. Em João 16:13, Jesus prometeu que o Espírito Santo nos guiaria. E ele usa esse termo no grego, né? Em toda a verdade. Então a igreja não apenas recebeu poder e dons, mas também direção contínua. Gente, a leitura diária, na segunda-feira, Atos 2, 1 a 3. A manifestação divina e os sinais do Pentecostes. Terça-feira, Atos 2, 4, derramamento do Espírito. Quarta-feira,
Atos 2, versículo 11, e também Atos 10, 46, louvor e adoração. Quinta-feira, Atos capítulo 2, versículo 20, a esperança futura. Sexta-feira, Atos capítulo 1, versículo 5, uma experiência específica definida. E no sábado, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, uma experiência contínua. Gente, eu ainda não estou com a revista física. Teve um atraso, não consegui pegar. Eu estou usando a revista somente em PDF. Mas que revista bonita. Por isso você não está vendo aqui atrás, né? Talvez você está estranhando. Mas não é revista, livro de apoio. Houve um atraso, então não consegui pegar ela até dar essa aula. Então estou usando somente em PDF. Mas muito bonita, uma capa bem trabalhada, bem bonita, né? Então, gente, nesse trimestre, como nós já vimos aqui o objetivo do trimestre, nós vamos estudar a Igreja de Jerusalém, conforme apresentada em Atos dos Apóstolos. Tem outro lugar que fala da Igreja de Jerusalém? Tem. O apóstolo Paulo mesmo, ele fala da Igreja de Jerusalém, ele arrecada dinheiro para a Igreja de Jerusalém. Né? Outros apóstolos escrevem suas epístolas, dá para a gente ver o modelo da igreja primitiva, né? Os assuntos que eles tratam. Mas Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento que vai narrar a história da igreja. Então é muito bom você viajar em Atos, é muito bacana, você se vê na igreja, você entra na história da igreja, então é muito bom. Dentre muitos tópicos, veremos como essa igreja se formou, viveu, né, e expandiu o evangelho para fora da Judéia. Nessa primeira lição, estudaremos como a igreja nasceu, de Jerusalém para o mundo, como uma igreja pentecostal. Gente, tem diversas interpretações sobre o nascimento da igreja, mas a maioria dos estudiosos, conforme a gente vai ver, concordam que a igreja nasceu no Pentecostes. Portanto, a igreja de Cristo é uma igreja pentecostal. Tá? Então, para tratar desses assuntos, né, o comentarista é o pastor José Gonçalves, que é líder da Assembleia de Deus em Água Branca, né, no Piauí, mestre em teologia, graduado em filosofia, escritor de diversas obras editadas pela CPAD e membro também da Comissão Apologética da CPAD. Portanto, gente, nós vamos ver então agora a nossa leitura bíblica em classe, e ela se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 14. Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um deles os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: Que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Então a igreja nasce no dia de Pentecostes e na cidade de Jerusalém. Quando, portanto, tratamos do nascimento da igreja no dia de Pentecostes, há pelo menos 3 fatos a serem levados em conta. Um é de natureza geográfica, outro é de natureza histórica e, por último, temos um de natureza teológica. Geograficamente, a igreja nasceu na histórica cidade de Jerusalém. Foi na antiga cidade de Davi, durante os primeiros anos do primeiro século, que Deus derramou o seu Espírito de forma copiosa no dia de Pentecostes. Podemos dizer, então, que a cidade de Jerusalém foi o berço da primeira igreja. Jerusalém, portanto,
é o local de origem da igreja mãe de todas as outras igrejas cristãs. Nosso estudo nesse capítulo privilegiará o aspecto teológico do nascimento da igreja no dia de Pentecostes. Partindo do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, faremos uma análise expositiva do texto bíblico a fim de que possamos assimilar melhor as suas verdades teológicas. Destacaremos que o Pentecoste bíblico foi um evento de natureza teofânica, isto é, visível e audível, demonstrando dessa forma a presença de Deus no meio do seu povo. Isso está demonstrado pelo barulho do som como de um vento impetuoso e da manifestação de línguas como que de fogo. Por outro lado, também destacaremos tanto o propósito como as características do Pentecoste bíblico. Assim, o testemunho cristão aparece como um dos principais propósitos do Pentecoste, enquanto a presença de uma experiência específica e definida aparece como uma das suas principais características e marcas. O nosso mapa mental mostra que nossa lição está organizada da seguinte forma. Primeiro vamos ver a palavra-chave. A palavra-chave é Pentecostes. A etimologia e a transliteração dessa palavra, Pentecoste, Pentecoste vem do grego, né, Pentecoste, que é o numeral ordinal que significa 50. Daí vem penta, né, de 5. Né. Sua raiz vem de penteconta, que significa 50. No hebraico, a festa correspondente é chamada de Shavuot, que significa semanas. A palavra vem da raiz Shabua, que significa semana ou período de 7. Isso aponta para a contagem de 7 semanas completas, 49 dias a partir do dia seguinte ao sábado da Páscoa, culminando no 50º dia, conforme Levíticos 23, do 15 até o 16. Isso é a etimologia. Agora, o contexto bíblico e histórico de Pentecostes, tá, era uma festa agrícola celebrando a colheita de trigo, conforme a gente vê lá em Êxodo 34, 22 e também Números 28, 26. Era também o tempo em que os judeus agradeciam a Deus pelas primícias, né, que era o Bikurim, da colheita. E o significado espiritual de Pentecostes é mais do que uma data, é símbolo do início da igreja como povo de Deus cheio do Espírito. Em Atos 2, Deus derrama o Espírito Santo e 3 símbolos aparecem. O som de vento impetuoso, línguas como de fogo e o falar em outras línguas. Tá? Essa lição tem como objetivo apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico, enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico e elencar as características do Pentecoste bíblico. E ela está dividida da seguinte maneira. O primeiro tópico tem 3 subtópicos. O título deste primeiro tópico é A Natureza do Pentecostes Bíblico. Subtópico 1, de natureza divina. Subtópico 2, um evento paralelo ao Sinai. Subtópico 3, centrada em Cristo e nos tempos finais. Segundo tópico tem 2 subtópicos e tem como título O Propósito do Pentecostes Bíblico. Subtópico 1, promover a verdadeira adoração. E o subtópico 2, poder para testemunhar. E o terceiro tópico, com 3 subtópicos, tem como título Características do Pentecoste Bíblico. Subtópico 1, uma experiência específica. Subtópico 2, uma experiência definida e contínua. Subtópico 3, as línguas e o amor. A introdução dessa lição nos mostra que a igreja nasceu no dia do Pentecostes. Esse evento marcou o início de uma nova era, a Era da Igreja. O Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os. O derramamento do Espírito no Pentecostes marca o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel no capítulo 2, no versículo 28. No livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Além disso, o Pentecoste foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. O propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Isso
é o que veremos nessa lição. Então, ele introduziu muito bem aqui a lição, né? Já foi muito bem explicada. Então, gente, o primeiro tópico, a natureza do Pentecostes bíblico. O primeiro subtópico, de natureza divina. Segundo subtópico, um evento paralelo ao Sinai. E terceiro subtópico, centrada em Cristo e nos tempos finais. O primeiro subtópico, de natureza divina. Então já é uma afirmação que, obviamente, o Pentecostes foi um evento de natureza divina. O som do vento veio do céu, o Espírito foi derramado do céu, foi o Espírito que concedeu as línguas que eles falaram. Então, ele é totalmente do céu. Como eu disse, o Pentecostes era uma das principais festas judaicas, que era comemorado 50 dias depois da Páscoa. Né? E aí nós vimos a etimologia da palavra e tudo mais. Também era conhecido como Festa das Semanas, ou Festa da Colheita. É uma referência ao 50º dia depois da Páscoa. Em Atos 2, no dia dessa festa, nesse dia de comemoração, o Espírito Santo fora derramado sobre os cristãos, dando-lhes autoridade para pregar o Evangelho. Nasce assim, então, a Igreja de Cristo. Mas a gente tem que entender que a Igreja, na esfera espiritual, sempre existiu. Deus é o projetista da Igreja, conforme Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Quanto à Igreja, o apóstolo Paulo diz que era um mistério que estava oculto em Deus na eternidade, mas que foi revelado pelo Espírito na dispensação da graça. Aqui no capítulo 3 de Efésios, do versículo 3 ao 4. Deus Filho a edificou e fundamentou, como ele mesmo disse que faria, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus disse, edificarei minha igreja. Ele estava afirmando que ele era o edificador da igreja. A palavra edificar, ele não precisa nem de strong ou coisa parecida, no Aurélio mesmo a gente já vê, significa construir, levantar, fundar, instituir, né, criar. Então Cristo ele iniciou essa obra, amando a igreja e se entregando por ela, conforme Efésios capítulo 5, versículo 25. E o Deus Espírito Santo, ele é o inaugurador e mantenedor da igreja, conforme Atos capítulo 2, do 1 ao 4. Com a ascensão de Cristo, inicia-se o processo de inauguração da igreja, que culminou no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Imediatamente após aquele grande dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes reunidos. Então ele desceu para inaugurar a igreja e permanecer com ela, conforme Jesus prometeu em João 14, versículo 17. No dia de sua inauguração, no Pentecostes, Lucas relata que veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, em Atos 2, 2 e 3. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, que são chamados de teofanias. Isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como fez no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés. Em algumas ocasiões do passado, o fogo havia acompanhado a presença de Deus, conforme Êxodo capítulo 3, também no capítulo 13, conforme a gente também vê em 1 Reis capítulo 18 e diversos outros capítulos do Antigo Testamento. De modo que esse sinal pode ter assegurado particularmente os crentes judeus de que o que estava acontecendo realmente vinha de Deus. O fogo também pode ter simbolizado a maneira como o povo de Deus foi consagrado, isso é, separado, purificado, para a obra e o propósito de trazer honra a Cristo, conforme João capítulo 16, do 13 ao 14, e para o testemunho a respeito dele. Desse modo, fica mais do que evidente que o Pentecoste procede de natureza divina. Vejamos então a manifestação do Senhor. Então, nessa arte aqui eu quero compartilhar com você o seguinte: você quer ter acesso a não só esses slides, que uma coisa, você vir aqui tirar print, você vai danificar a qualidade da imagem. Mas você pode ter esses slides em qualidade original, e além desses slides você pode ter muito mais do que isso. Como que você faz? Ó, você está vendo o vídeo aí, você tem subsídios, dinâmicas, muita coisa boa para você usar na sua escola bíblica dominical. Como que você vai fazer? Você vai na descrição desse vídeo e lá tem um link para você se tornar assinante da plataforma da EBD Mais Subsídios, do pastor Joiade Serra. E você vai ter tudo isso, gente. Plano de aula, o esboço completo para a sua lição, comentário
da lição. E detalhe, tá? Tudo isso você recebe, claro, com bastante antecedência para você poder estudar e levar isso para a sua classe. Você vai ter tudo isso sendo assinante dessa plataforma. Então, gente, transforme sua aula. Sai da mesmice, não fica só lendo revista. Tá? Invista na sua aula, tá bom? Então tá aí a dica, tá? Vai na descrição, clica no link e seja assinante da IBD Mais Subsídio, tá? Eu sou, claro, não é à toa que eu sempre trago os materiais de lá para você. Então, gente, ó, em primeiro lugar, som como de um vento veemente e impetuoso. Isso aqui ecoa a manifestação de Deus no Sinai, na Êxodo 19, onde também houve vento, som e tremor. O vento simboliza a ação vivificante do Espírito. A gente vê isso lá no Vale dos Ossos Secos, em Ezequiel 37. Vem dos quatro ventos, ó Espírito. Jesus também usa o Espírito, o vento, como símbolo do Espírito no Novo Testamento, lá em João 3, quando ele conversa com Nicodemos. Então Deus está soprando nova vida sobre o seu povo. Em segundo lugar, língua, lembrando sempre que vento, o ruach, é fôlego. É a mesma palavra usada para quando, lá no Éden, Deus soprou fôlego de vida no homem e ele se tornou alma vivente. Então, o Espírito vivifica, anima, levanta. Em segundo lugar, línguas repartidas como que de fogo. A palavra grega, glossai, osei, piros. Glossai é língua, idioma, mas também forma física, como chamas bifurcadas. Osei, piros é como fogo, ou seja, não era literalmente fogo, mas uma aparência sobrenatural e flamejante. O fogo é sinal clássico da presença divina. As línguas de fogo sobre cada um mostram que agora cada crente é um santuário, ou glória, portador da presença de Deus. Então, gente, o segundo subtópico, um evento paralelo ao Sinai. Como a gente já falou aqui, sobre esse paralelismo, vamos lá então ver um pouquinho melhor sobre isso. Os sinais, ou manifestações que ocorrem no Pentecoste, na verdade não é a primeira vez em que Deus se manifesta através de sinais visíveis e audíveis na Bíblia Sagrada, que são chamados de teofanias, que eu vou explicar para você já já o que significa teofania. Isso nos lembra a teofania no Sinai, onde Moisés recebeu a lei diretamente de Deus. No Pentecostes, os discípulos receberam o Espírito Santo enviado pelo Pai. No Sinai, houve trovões, fogo e som como de trombeta. Em Êxodo 19, tá? Do 16 ao 19. Em Jerusalém, o som como de um vento impetuoso e línguas como que de fogo. Então, é possível perceber com clareza a semelhança entre a teofania do Sinai e os fenômenos do Pentecostes. Essas manifestações trazem à lembrança as teofanias típicas do Antigo Testamento, onde Deus aparecia nessas teofanias com som de trovão e na forma de fogo. É uma das maiores teofanias do Antigo Testamento, foi no Sinai, aonde Deus apareceu em meio a um estrondo de vozes, relâmpago, fogo, fumaça e uma nuvem espessa. Então, gente, esse era o modelo de teofania da maior parte das aparições divinas semelhantes que ocorreram em outras ocasiões no Antigo Testamento. De certa forma, a aparição de Deus no Sinai funciona como um pano de fundo quando o Espírito Santo desce no Pentecoste. O Pentecoste comemorava não só as primícias da colheita, mas também, a partir do segundo século, antes de Cristo, começou-se a comemorar a entrega da lei por Deus a Moisés no Sinai, onde Deus escolheu um povo específico para si, com uma lei específica dada por ele, também com um local específico de adoração. Sendo assim, a teofania do Pentecoste também pode ser compreendida como a irrupção, a invasão, irrupção. No comentário eu trago essas palavrinhas difíceis, eu trago para você o dicionário, tá? A irrupção de um novo templo, que acaba de surgir no meio do antigo templo de Jerusalém, que estava agora sendo superado. Assim, a teofania do Pentecostes, como foi aquela do Sinai, a partir da qual a presença de Deus certamente se faria real no tabernáculo, está diretamente associada com a presença de Deus habitando na igreja, que é o seu novo templo. A igreja, portanto, formada por todos os crentes salvos em Cristo, cheio do Espírito, é a nova habitação de Deus, e não mais o antigo templo judaico. Então, para você não ficar embolado, tá? Esse slide é próprio nosso. O que é teofania? Teofania, do grego theos, significa Deus, e phaino, que é aparecer ou manifestar. É o termo usado para descrever uma manifestação visível ou audível de Deus aos seres humanos. Na Bíblia, a teofania ocorre quando Deus se revela de forma perceptível, seja por meio de voz ou forma física, como fogo,
nuvem ou até anjos, tá? Tem anjos no Antigo Testamento, que é uma manifestação própria de Deus. Um exemplo, quando o anjo aparece no Val de Jaboque para Jacó. E o que o anjo fala para ele? Lutaste com Deus. Então ele lutou com o anjo, lutou com Deus. O anjo era uma teofania de Deus, porque ninguém pode ver a Deus. Ninguém pode lutar literalmente com Deus. Então Deus, ele se deixa, né, ser revelado, né, de maneira visível. Ou também outros sinais sobrenaturais. Quer ver exemplos bíblicos de teofania? No Monte Sinai, a gente já citou, né? Deus aparece trovões, relâmpagos, nuvens espesses, som de trombeta. Né? A sarça ardente, lá em Êxodo 3, Deus aparece a Moisés em uma sarça que queimava, mas não se consumia. A coluna de fogo em Êxodo 13, onde Deus guiava Israel no deserto por meio de uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Deus falando com Samuel, em 1 Samuel 3, Deus fala audivelmente com o jovem Samuel. A glória do Senhor no templo, em Ezequiel 1 e também em Isaías 6, né, que eles têm ambos, né, visões de Deus em sua majestade de glória. É claro que nenhum homem poderia ter essas visões, ver, estar ali. Isso foi teofanias. Então, teofanias no Antigo Testamento são frequentemente e geralmente marcadas por temor, reverência e um chamado divino. No Novo Testamento, acredita-se que muitas aparições de Deus em forma visível, como o anjo do Senhor, por exemplo, eram cristofanias, ou seja, manifestações de Cristo pré-encarnado. E vamos ver também o paralelismo entre o Pentecostes e o Sinai. Falando também dessas artes que são nossas, tá, do Colégio do Discípulo, nós disponibilizamos, tá, esses slides no PDF com todo o plano da aula. Então, todo o material que a gente usa aqui próprio, a gente compartilha no nosso grupo no WhatsApp, lá no Telegram. Então, entra no nosso grupo, Colégio do Discípulo, se inscreve no nosso canal no Telegram e você vai receber, além desse comentário todo que eu já te mostrei aqui, você também vai receber toda a aula montada, planejada, todos esses slides próprios, do mapa mental, tudo isso aqui, você recebe lá em PDF, gratuitamente, tá bom? Então, primeiro paralelismo é o tempo, é o calendário. O evento do Sinai ocorreu 50 dias após a Páscoa, em Êxodo 12, e também em Êxodo 19, né? O Pentecostes ocorreu 50 dias após a Páscoa. Aliás, a Páscoa foi em Êxodo 12, tá? E o evento do Sinai em Êxodo 19, 50 dias depois. E o Pentecostes ocorreu 50 dias depois da Páscoa, na festa de Pentecostes, conforme Atos 2, versículo 1. A localização da reunião também. No Monte Sinai, onde o povo se reuniu ao redor do monte em Jerusalém, já o Pentecostes ocorreu onde os discípulos estavam reunidos em um só lugar. Manifestação sobrenatural. No Sinai, ouviu-se voz forte como trovão, som de trombeta, fumaça, fogo e terremoto. No Pentecostes, ouviu-se um som como de um vento impetuoso, línguas como de fogo, e todos falaram em línguas. A presença de Deus. Deus desce sobre o monte em poder, dando a lei. Em Atos 2, o Espírito Santo desce sobre os crentes, capacitando-os com poder. Nova etapa da revelação de Deus. No Sinai, Deus entrega a lei ao povo, em Êxodo 20. No Pentecostes, Deus dá o Espírito Santo, inaugurando a nova aliança. Formação de um povo. Israel é formalmente constituído como povo de Deus. No Pentecostes, a igreja nasce como novo povo de Deus. Propósito espiritual. No Sinai, a aliança era baseada na obediência à lei. No Pentecostes, a aliança é baseada na habitação do Espírito e na graça. Línguas envolvidas. No Sinai, Deus fala e o povo ouve a sua voz, tanto em Êxodo 19 como em Deuteronômio 4. Em Atos 2, os discípulos falam em várias línguas conhecidas dos estrangeiros presentes. Conceito de missão. No Sinai, Israel recebe a missão de ser luz para as nações. No Pentecostes, a igreja recebe a missão de pregar o evangelho a todas as nações. Atos 1:8 e Atos 2, do 5 ao 11. O Sinai representa o nascimento de Israel como nação teocrática e o povo de Deus sob a lei. O Pentecostes representa o nascimento da igreja como comunidade do Espírito. Vamos ver então o subtópico 3, centrada em Cristo e nos tempos finais. Lembrando que nós estamos nesse primeiro subtópico com o objetivo de apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico. Então nós já vimos que a natureza é divina, nós já vimos o paralelo entre o Sinai e o Pentecostes, ou seja, nos dois casos houve teofanias, Deus se manifestou de maneira visível e audível, e agora nós vamos ver que é uma manifestação centrada em Cristo e também nos tempos finais.
Embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico. É só analisar a pregação de Pedro após o derramamento do Espírito. Ele mostra que o evento está diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Jesus, em Atos 2, 23 e 24, e também no versículo 32 e 33. Em primeiro lugar, o Pentecostes tem relação com a morte de Jesus, pois a morte de Jesus foi o sacrifício final pelos pecados, conforme Hebreus 9, 25 e 26. No Pentecostes, Pedro prega que o derramamento do Espírito é resultado direto da exaltação de Jesus após a sua morte e ressurreição. Sem a cruz não haveria dádiva do Espírito. O Pentecostes é uma consequência da redenção consumada por Jesus e também tem ligação com a sua ressurreição. Jesus ressuscitou como primícia dos que dormem, conforme 1 Coríntios 15, versículo 20. Então a ressurreição ela é a prova de que ele venceu a morte e de que ele é o doador da vida. No Pentecostes, o Espírito Santo vem como sinal de que Jesus está vivo e reinando. Pedro enfatiza em Atos 2, 32 e 33, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouves. O Pentecostes é uma prova histórica e pública de que a ressurreição de Cristo é real, pois ele enviou o Espírito, como havia prometido. O Pentecostes também tem relação com a ascensão de Cristo, que ao ascender ao céu, foi entronizado à direita de Deus, conforme Atos 1, 9 ao 11, uma profecia do Salmo 110, versículo 1, por exemplo. Essa exaltação é a condição para o envio do Espírito Santo. Jesus disse em João 16, 7, é necessário que eu vá para que o Espírito venha. Então o derramamento do Espírito em Atos 2 é uma evidência que Jesus chegou à presença gloriosa do Pai e começou a reinar como Senhor e Cristo, conforme Pedro diz em Atos 2, no versículo 36, na pregação após o derramamento do Espírito Santo. Então a ascensão de Cristo inaugura o período da igreja. O Pentecoste é o início visível desse novo tempo, porque o rei foi glorificado. Agora ele governa e concede dons espirituais a seu povo. E o Pentecoste também tem relação com as coisas escatológicas, ou seja, as coisas futuras. Pedro, ao explicar o Pentecostes, ele cita Joel capítulo 2, e ele diz no versículo 17, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então isso mostra que o Pentecoste marca o início da era dos últimos dias. Os últimos dias não significa apenas os dias da grande tribulação, mas todo o período entre a primeira vinda de Cristo, né, sua ascensão, e a sua segunda vinda. O Pentecoste é o sinal antecipado do grande derramamento escatológico do Espírito que culminará com o retorno de Cristo. Além disso, Pedro menciona que o derramamento do Espírito é um prenúncio do juízo final, em Atos 2, 19 e 20, o que coloca o Pentecoste dentro da perspectiva escatológica. Hoje, a igreja vive em uma expectativa escatológica. Já experimentamos o início das bênçãos do reino, mas ainda aguardamos a consumação plena com a volta de Jesus. Portanto, o Pentecoste é o resultado da morte redentora, da ressurreição vitoriosa e da ascensão gloriosa de Jesus. É também o início visível da era da igreja, marcada pela habitação do Espírito e, escatologicamente, o Pentecoste nos lembra que vivemos os últimos dias, aguardando a volta de Jesus, quando o reino de Deus então será plenamente consumado. Em primeiro lugar, o Pentecostes é absolutamente centrado em Cristo. O derramado Espírito é prova de que Jesus vive. É Jesus quem envia o Espírito. O Pentecoste é um ato régio. Só um rei entronizado tem poder para distribuir dons, assim, conforme Salmo 108, verso 18, Efésios 4, do versículo 8 ao versículo 10. O Espírito não vem para os entreter, mas para glorificar o Filho. João 16, versículo 14. E em segundo lugar, o Pentecostes inaugura os tempos do fim. Pentecostes abre a era escatológica. O que começa ali só terminará na volta gloriosa de Cristo. A igreja é um povo do fim, vivendo no presente com os recursos do futuro. Gente, que frase! A igreja é um povo do fim, vivendo no presente com os recursos do futuro. Que benção! Como resumo desse primeiro tópico, o Pentecoste bíblico é um evento de natureza divina, centrado em Cristo e nos tempos finais. Tópico 2. O propósito do Pentecoste bíblico. Subtópico 1. Promover a verdadeira adoração. E subtópico 2.
poder para testemunhar. Subtópico 1, promover a verdadeira adoração. Gente, o Pentecoste não promoveu apenas efeitos externos. Vamos parar com esse pensamento. O irmão que pula mais, que grita mais, que fala mais em língua, é mais espiritual. Mas vamos lá. E o fruto? Né? A gente vai falar disso, mas vamos lá. Ele não promoveu apenas efeitos externos, mas também internos. E eu diria principalmente interno. Ele produziu e produz esses efeitos internos na vida do salvo em Cristo. Quando o Espírito foi derramado, ele produziu uma verdadeira adoração. Atos 2:11, temos ouvido nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. Atos 10:46 diz que eles magnificavam a Deus. Então, da mesma forma, o apóstolo Paulo, que um crente pentecostal cheio do Espírito Santo dá bem graças, em 1 Coríntios 14:17. Então, um dos propósitos do enchimento do Espírito é justamente promover a verdadeira adoração. No Pentecostes, o Espírito Santo ele capacitou os crentes para uma adoração autêntica. Antes do Pentecostes, a adoração era limitada ao templo, em rituais e práticas exteriores. Muitos judeus adoravam por obrigação, por formalismo, por religiosidade. Depois do Pentecostes, o Espírito Santo passou a habitar dentro dos crentes, capacitando agora o crente a adorar com sinceridade, de forma espiritual e verdadeira. Jesus disse isso para a mulher samaritana. Em João 4, a gente viu isso na lição passada, a verdadeira adoração. Mas a hora vem. Agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O resultado disso é que a adoração passou a ser conduzida pelo Espírito. Os crentes agora tinham liberdade e alegria na adoração. Outro ponto é que a adoração tornou-se cristocêntrica. No Pentecoste, Pedro pregou sobre a pessoa de Jesus, sua morte, ressurreição, exaltação e o envio do Espírito Santo, conforme a gente viu no subtópico anterior. Antes, o foco da adoração era muitas vezes na lei, nas festas judaicas e nos sacrifícios. Depois do Pentecostes, o centro da adoração passou a ser Cristo, ressurreto, glorificado, com louvor e exaltação ao nome de Jesus. Depois do derramamento do Espírito, a adoração também passou a ser universal. Não haveria mais barreiras étnicas ou linguísticas. No Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre pessoas de diversas nações, conforme a gente vê em Atos 2, do 5 ao 11. Antes disso, a adoração era restrita a Jerusalém, ao povo judeu. Depois disso, cada um ouvia as maravilhas de Deus na sua própria língua. A adoração, ela rompeu fronteiras culturais e linguísticas. Ali nasceu uma igreja multiétnica e também missionária. Todos os povos começaram a ser chamados a adorar o verdadeiro Deus. E a comunhão e o partilhar da vida se tornaram atos de adoração, conforme a gente vê muito bem Atos 2, do 42 ao 47, onde mostra que a nova comunidade de fé passou a viver em unidade, comunhão, oração, partir do pão e também no serviço mútuo. Então a adoração não era apenas cantada, mas era vivida no dia a dia, no partir do pão e nas orações, na ajuda aos necessitados, na perseverança da doutrina. Então, após o Pentecostes, os crentes passaram a ser dirigidos diretamente pelo Espírito Santo. Não eram mais movidos apenas por liturgias humanas, mas por uma vida cheia do Espírito, conforme Efésios capítulo 5, 18 ao 20. Então podemos aprender com isso, que muito mais importante do que evidências internas, o derramamento do Espírito Santo promove mudanças no nosso interior, nos dando possibilidade de adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, gente, o subtópico 2, poder para testemunhar. Um propósito, a verdadeira adoração. Outro propósito, poder para testemunhar. E um dos principais, O Pentecostes é o poder para sermos testemunha, conforme a promessa de Cristo em Atos 1:8. Então, o Pentecostes foi um marco na história da igreja. Mais do que uma manifestação extraordinária de línguas ou um evento isolado. Foi o cumprimento da promessa de Jesus para revertir seus discípulos com poder para uma missão específica. Serem suas testemunhas até os confins da terra. E conforme a gente viu nessa palavra dinamis, que é poder, significa capacidade, força sobrenatural. Jesus deixa claro que o Pentecostes não tinha como foco principal uma experiência emocional ou um simples fenômeno, mas sim
a capacitação para uma missão. E com o cumprimento da promessa, em Atos 2, do 1 ao 4, o Espírito Santo veio de forma sobrenatural, com o som de vento impetuoso, com línguas repartidas como que de fogo, e os discípulos falando em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia. As línguas foram um sinal visível e audível, mas o objetivo era preparar os discípulos para testemunhar a todos os povos presentes em Jerusalém. Então, embora um dos propósitos seja a verdadeira adoração, isso não quer dizer que o crente tem que ficar trancado dentro da igreja. Embora o Espírito Santo hoje ainda nos dá poder para falar em outras línguas, ele também nos dá poder para falar com ousadia, com eloquência, para pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Então, embora também fosse adoração um propósito, não é para a igreja se trancar dentro do templo, mas é para a igreja ir testemunhar, ir pregar o Evangelho. O Pentecostes não foi dado para os crentes se isolarem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. Então a igreja, embora o Pentecostes também tenha uma natureza escatológica, como a gente falou, a igreja deve aguardar sim, né, a vinda de Jesus, mas também deve cumprir sua missão até o fim. Não é cruzar os braços e esperar Jesus voltar, mas nos dá poder para evangelizar, para anunciar que ele voltará. Tá bom, gente? Então, vejamos aqui, ó, sendo capacitados. Como o Pentecostes capacitou a igreja primitiva? Em 3 dimensões. Primeiro, capacitação espiritual. Poder para vencer, não escapar. Tá? O Espírito Santo desceu não para tirar os discípulos do mundo, mas para fortalecê-los dentro dele. Atos 1,8 diz, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Segunda, capacitação missionária. Línguas para alcançar povos, não para exaltar dons. No Pentecoste, os discípulos falaram em línguas, mas não em qualquer línguas. Eram idiomas conhecidos das nações ali reunidas. Atos 2,11. E, em terceiro lugar, a capacitação comunitária. Era unidade para servir, não para se isolar. O resultado do Pentecoste não foi só espiritualidade elevada, foi comunhão concreta. Atos 2,44. Todos criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. E o resumo desse nosso tópico é que o propósito do Pentecoste bíblico é promover a verdadeira adoração e capacitar os crentes para testemunhar. Então, o terceiro tópico nos mostra características do Pentecoste bíblico. Subtópico 1, uma experiência específica. Subtópico 2, uma experiência definida e contínua. E subtópico 3, as línguas e o amor. Então vamos ver uma experiência específica. O Pentecostes ocorreu entre aqueles que já eram cristãos, ou seja, já tinham o Espírito Santo, eram regenerados. Jesus já havia dito em João 15,3 que eles já haviam sido limpos pela palavra e também que os seus nomes estavam arrolados nos céus, em Lucas 10:20. Eram, portanto, crentes. Podemos, então, notar que o batismo no Espírito Santo é uma experiência específica, distinta da salvação. A salvação acontece no momento em que a pessoa crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Espírito Santo já atua regenerando o pecador e convencendo do pecado, da justiça e do juízo, conforme João capítulo 16, versículo 8. O novo nascimento é obra do Espírito, conforme João capítulo 6, 5 e 6. Enquanto que o batismo no Espírito Santo é uma experiência subsequente à salvação que visa capacitar o crente para o serviço e testemunho eficaz, conforme Atos 1:8. Na maioria dos relatos bíblicos, os crentes já eram salvos, já eram cristãos, já tinham nascido de novo, antes de receber o batismo com o Espírito Santo. Temos exemplos bíblicos, por exemplo, dessa distinção de batismo com o Espírito Santo e regeneração, né? Por exemplo, em João 20:22. Os próprios discípulos eles já tinham recebido o ensino de Jesus e crido em sua ressurreição. Jesus já tinha soprado sobre eles o Espírito Santo, conforme a gente aprendeu no trimestre passado, mas só foram batizados com o Espírito Santo no Pentecoste. Outro exemplo são os crentes samaritanos. Lá em Atos 8, 14 a 17, eles já haviam crido, sido batizados nas águas, mas só depois de receber o Espírito Santo pela imposição de mão dos apóstolos. Outro caso também é o de Cornélio e sua casa, lá em Atos 10, 44 a 48. Eles creram durante a pregação de Pedro e receberam o batismo com o Espírito Santo imediatamente após crer, e evidenciado pelo falar em línguas. Assim também os crentes de Éfeso, lá em Atos 19, que já eram crentes,
e posteriormente foram batizados com o Espírito Santo. Então a gente tem que entender que o batismo, tá, não é para regeneração e perdão de pecado. Isso já aconteceu na salvação. Tá? O batismo com o Espírito Santo é poder para testemunhar, Atos 1:8. Dons espiritual, 1 Coríntios 12. Edificação pessoal da igreja. E, importante, a gente vai entrar agora nos próximos subtópicos, esse batismo com o Espírito Santo tem um sinal inicial comum, que é o falar em línguas, como em Atos 2, Atos 10, Atos 19. Portanto, teologicamente, o batismo no Espírito Santo é uma obra distinta e posterior, ou pode acontecer no mesmo momento da conversão. Tá? O Espírito Santo realiza a regeneração, João 14, 17, João 16, do 8 ao 10, João 20, 22, 2 Coríntios 5, 17. Contudo, desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito Santo e revestidos de poder para testemunhar o Evangelho. Então, o Calvário e o Pentecostes. A obra de Cristo na cruz não apenas nos salvou da condenação, mas também abriu o caminho para a habitação do Espírito. O Calvário e o Pentecostes não são eventos isolados. Em primeiro lugar, a cruz removeu a condenação para tornar o crente a habitação do Espírito. A cruz é onde o problema do pecado foi resolvido judicialmente. Sem a cruz não haveria Pentecostes. Gálatas 3,13. Sem a justificação não há santificação. Sem purificação não há habitação. Segundo lugar, a cruz tornou efetiva a promessa do Espírito para os regenerados. João 16,7. Sua morte, ressurreição e ascensão inauguraram uma nova era, a nova aliança, onde o Espírito seria derramado não apenas sobre reis ou profetas, mas sobre todos os que creem. E em terceiro lugar, a cruz não apenas nos salvou, nos comissionou e ungiu para a missão. A regeneração nos tira da morte para a vida. A experiência pentecostal nos tira do banco para o campo. Atos 1:8. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas. A cruz nos limpa. O Pentecostes nos incendeia. Juntos fazem do crente um agente de Cristo. Subtópico 2. Uma experiência definida e contínua. A primeira vez que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, o sinal visível e audível foi o falar em línguas. No decorrer do livro de Atos, Lucas narra pessoas diferentes, em ocasiões diferentes, recebendo esse revestimento de poder, e nos diversos casos relatado, a evidência ou sinal foi o falar em línguas. Todos os casos que eu citei aqui, o caso de Cornélio em Atos 10, o caso dos crentes de Éfeso em Atos 19, os crentes samaritanos lá em Atos 8, eles recebem o Espírito Santo, mas embora o texto não diga explicitamente que eles falaram em outras línguas, a passagem descreve uma evidência tão visível que Simão, o mágico, ele ofereceu dinheiro para ter o mesmo poder de impor as mãos e fazer o Espírito Santo descer. Então o texto sugere uma manifestação visível. E nós entendemos então que foi o falar em língua, como nos demais casos de Atos. Em Marcos 16, 17, Jesus disse: "E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas." Jesus predisse que falar em língua seria um dos sinais que acompanhariam os crentes. E Jesus não falou em outras línguas, ele falou em novas línguas. Portanto, falar em língua é visto como evidência inicial física, comum nas primeiras experiências da igreja. A doutrina pentecostal clássica entende que o falar em línguas não é o único sinal, da vida cheia do Espírito, mas é o primeiro sinal físico, e perceptível quando alguém é batizado no Espírito Santo. Então, uma experiência definitiva e contínua. Primeiro, evidência inicial, falar em outras línguas, a glossolalia. Experiência física inicial do batismo com o Espírito é o falar em outras línguas, conforme ensinam as Assembleias de Deus e outros movimentos pentecostais históricos, ou clássicos, porque tem correntes aí diferentes, pentecostais. Segundo, poder espiritual e ousadia para testemunhar. Mais do que emoção, o batismo com o Espírito Santo capacita para a missão. De novo, Atos 1:8. Recebereis o poder, dinamis. A palavra usada aqui indica força ativa, capacidade dinâmica, coragem sobrenatural. Terceiro lugar, manifestação de dons espirituais. O batismo abre as comportas para o fluir dos dons do Espírito. 1 Coríntios 12:7. Mas a cada um é dada a manifestação do Espírito para o que for útil.
E em quarto lugar, o fervor espiritual e busca contínua pela santidade. Quem foi batizado no Espírito não consegue mais viver uma fé fria ou estagnada. Há um novo apetite pelas coisas de Deus. Oração, palavra, comunhão. Há um desejo ardente por santidade e intimidade com Cristo. Efésios 5,18. Sede cheios do Espírito. E o próximo subtópico 3, línguas e o amor. Então, como nós vimos, a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é, segundo a teologia pentecostal histórica ou clássica, o falar em línguas, como está até registrado na nossa declaração de fé, no capítulo 19, na página 165, onde diz: cremos, professamos e ensinamos que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder do alto. E aí cita aqui Lucas 24, 49. É também uma promessa divina aos salvos, Atos 2,18. E trata-se de uma experiência espiritual que ocorre após ou junto à regeneração, sendo acompanhada da evidência inicial física de falar em outras línguas, Atos 2,4. Nessa passagem de Atos 2,4, eu estou lendo a declaração de fé, tá? Ser cheio do Espírito indica ser batizado no Espírito Santo. O falar em línguas é a evidência inicial desse batismo, mas somente a evidência inicial, pois há evidência contínua da presença especial do Espírito, como o fruto do Espírito em Gálatas 5,22 e as manifestações dos dons. O batismo no Espírito Santo é uma bênção resultante da obra do Calvário. Portanto, é o falar em outras línguas, conforme registrado em Atos 2, Atos 10, Atos 19, visto como a evidência inicial, ou seja, o primeiro sinal externo e visível de que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Depois disso, o crente deve manifestar outros frutos e dons espirituais, como alegria, amor, poder para testemunhar e etc. Mas estes não são considerados a evidência inicial, e sim o resultado da ação do Espírito Santo na vida do crente. Como, por exemplo, em Romanos 5,5, Paulo diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas o apóstolo, ele escreveu para uma igreja pentecostal, e o amor aparece aqui não como uma evidência de enchimento, mas de crescimento e maturidade em Cristo. E claro, gente, o amor, ele é maior do que os dons. Paulo diz em 1 Coríntios 13:1 que falar em línguas sem amor é como um sino, que faz muito barulho, porém é vazio. O homem que professa o dom da glossolalia da forma como era praticado em Corinto, mas não tem amor, na realidade não é mais que um instrumento metálico impessoal. Se uma pessoa possui dons, mas não tiver amor, ela não acrescentará nada às outras pessoas. Sem amor, o dom de falar em línguas se torna vazio. Os dons sem a presença do amor são como um corpo sem alma. As línguas são evidências iniciais, mas o amor é a evidência contínua do batismo no Espírito Santo. Então, evidência de crescimento e maturidade. Falar em línguas é evidência de batismo, mas o amor é evidência de maturidade. O crente pode ser batizado, tá? E cheio de poder, mas se não amadurecer o amor, vai ser como Paulo diz em 1 Coríntios 13. Primeiro, perdoar com facilidade. Amor que cobre. Tá? Um crente maduro não guarda rancor como troféu. Ele entende que o amor é uma escolha que cobre a ofensa. 1 Pedro 4,8. Efésios 4,32. Segundo, servir sem buscar reconhecimento. É o amor que se doa. O crente maduro não precisa de palco. Ele lava os pés dos outros mesmo se ninguém estiver vendo. Jesus disse em Mateus 23,11, maior entre vós será o servo. O amor amadurecido se manifesta no serviço humilde, na EBD, no culto de oração, no cuidado com os irmãos. É o tipo de amor que não aparece nos stories, mas brilha no céu. Em terceiro lugar, promove a paz mesmo quando tem razão. É o amor que pacifica. O pentecostal cheio do Espírito, mais maduro no amor, prefere preservar a comunhão do que vencer a discussão. Romanos 12,18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com os homens. Isso não é fraqueza, é força sob controle. É o Espírito trabalhando a mansidão, a paciência, como fruto visível do crescimento interior. E em quarto lugar, falar a verdade com brandura. É o amor que corrige. Amor maduro não é conivente, mas também não é brutal. Ele sabe quando corrigir, mas corrige com o tom certo, com o espírito certo. Efésios 4,15.
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crente cheio e maduro não usa a Bíblia como arma, mas como bisturi, para curar, não para matar. E como resumo dessa terceira parte, vemos que o Pentecoste bíblico é caracterizado por uma experiência definida e contínua, na qual as línguas são a evidência do enchimento do Espírito. A nossa conclusão, nós vemos que o Pentecoste marcou o início da era da igreja. Jesus agora, glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo, Atos 2,4. E o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, 1 Coríntios 12,3, cujo nascedouro foi no Pentecostes. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o Evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo. Então, eu quero terminar com você, como sempre, da mesma maneira que começamos e que sempre fazemos aqui, orando, agradecendo a Deus por essa lição e entregando a nossa aula, a nossa EBD, nas mãos do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa aula. Obrigado porque juntos nós podemos falar do Teu amor, da Tua graça, da Tua obra no Calvário que nos possibilitou, Pai, podermos hoje ter o Teu Espírito Santo habitando em nós. Obrigado, Senhor, por essa aula. Abençoe os professores da Escola Bíblica Dominical e que essa aula presencial seja uma bênção para a Tua honra, para a Tua glória. Que o Senhor venha se manifestar através da Tua palavra e nos ajudar a sempre colocar o Teu nome em primeiro lugar. É o que nós te pedimos, te agradecemos porque cremos que o Senhor tem todo o poder e autoridade. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, não perca o próximo vídeo que nós já vamos lançar assim que você terminar de assistir esse vídeo aqui, tá? No meio da semana a gente já disponibiliza também o vídeo do questionário dessa lição. O questionário está diferente, está bem dinâmico. A gente colocou, sabe, muito bacana. Não está mais aquele questionário só escrito, está falado também. Então, está muito bom. Dá para você baixar ele e jogar no grupo da sua igreja. Dá para fazer uma dinâmica bem bacana. Então, não perca o vídeo do questionário da lição. Não perca também os vídeos que nós estamos fazendo de capacitação para os professores da EBD nessa campanha Não Deixa a EBD Morrer. Então, tem uma playlist aí exclusiva, tá? Não Deixa a EBD Morrer. Já temos vídeos lá de capacitação. E também, está entrando na primeira aula, quer saber mais sobre a revista? Playlist do terceiro trimestre tem o vídeo com a apresentação, propósito do trimestre, revista, lição por lição, comentarista. Então vai lá, tá bom? A próxima lição tem como título A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Se Jesus permitir e ele não voltar, nós estaremos aqui juntos para estudarmos essa e todas as lições desse trimestre. Para você que ficou até aqui, eu lhe agradeço. Muito obrigado. Meu abraço e meu a paz do Senhor. Fique na paz. Deus te abençoe.